Fala pessoal, professor José Bis Lopes com vocês mais uma vez, continuando nosso estudo de termologia, na segunda aula, escalas termométricas. Basicamente, no ensino médio se estudam 3 escalas, as mais conhecidas. Escala Celsius, utilizada na maior parte dos países, do Brasil, dos países da América Latina, países que foram influenciados pelo sistema internacional de medidas, pela Revolução Francesa. Escala Fahrenheit, que é usada nos países de língua inglesa, e escala Kelvin, que é chamada também de escala absoluta, que é utilizada pela comunidade científica. Nesse vídeo falaremos de duas, escala Celsius e escala Fahrenheit. Primeiramente é importante nós entendermos como essas escalas são criadas. Os cientistas, tanto Anders Celsius como Daniel Gabriel Fahrenheit, eles praticamente, estou usando aqui um esquema bem simplificado, não é tão simples assim, mas praticamente eles usaram 2 pontos que nós chamamos de pontos fixos, que são os pontos de gelo e ponto de gelo, melhor dizendo, e o ponto de vapor. O ponto de gelo é aquela temperatura onde a água ela se solidifica. Ponto de vapor é a temperatura onde a água ela entra em ebulição. Essas temperaturas elas são fixas, tá? Existe uma regularidade nessas temperaturas. Então, vejamos aqui, água com gelo, gelo fundente em fusão, coloca-se um termômetro, no caso se for um termômetro de mercúrio, a coluna de mercúrio vai chegar a uma certa altura, você marca essa altura. Pega o mesmo termômetro, coloca agora em água em ebulição. A coluna de mercúrio sobe, marca esse ponto. Nós temos aqui os 2 pontos. No caso da escala Celsius, essa distância entre o ponto de gelo e o ponto de vapor vai ser dividida em 100 espaços iguais. Daí a escala Celsius também ser chamada de escala centígrada, porque ela é dividida em 100 partes. Já no caso da escala Fahrenheit, o ponto de gelo vai ser 32 e o de vapor 212. Então nós temos agora 180 pedacinhos entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Como é que eu posso fazer a transferência, melhor dizendo, a conversão de uma temperatura nessa escala centígrada, escala Celsius, para a escala Fahrenheit? Certa vez eu estava assistindo um filme desses aí de Hollywood, norte-americano, e em uma cena na praia havia aqueles grandes relógios, né, que além de marcar o tempo, também dá a temperatura. E apareceu lá a temperatura de 74 graus. Ora, uma pessoa que não tem entendimento que aqueles 74 graus é em uma outra escala, pode imaginar que lá fazia muito calor, mas é uma temperatura absurda. 74 graus para a escala Celsius é um valor absurdo, mas para a escala Fahrenheit nem tanto. Então, como é que nós transformamos aqueles 74 graus Fahrenheit para a escala Celsius? Fazendo a conversão. E como é que nós fazemos a conversão? Existe uma fórmula que eu vou demonstrar agora. Nós temos aqui uma temperatura Celsius. Eu quero saber qual é a sua correspondente na escala Fahrenheit. Eu vou usar o teorema de Thales, matériazinha básica do Fundamental 2, né, matemática, geometria mais especificamente, onde eu tenho o seguinte, eu vou fazer a seguinte proporção, essa parte sobre esse todo é igual a essa parte sobre esse todo. Qual é o valor dessa parte aqui? Eu pego o maior menos o menor, TC menos 0. Faço a mesma coisa com o todo, o maior menos o menor, 100 menos 0. Agora aqui no Fahrenheit. TF menos 32 sobre 212 menos 32. TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. Igual TF menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Ora, o 100 e o 180 eu posso simplificar. Eu posso cortar os 2 zeros aqui, esse 0 com esse. Sobram 10 e 18. Dá para simplificar por 2. Então,
TC sobre 10 dividido por 2, 5. TF menos 32, 18 por 2, 9. Então aqui nós temos a relação entre a temperatura Celsius e a Fahrenheit. A temperatura Celsius está para 5, assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para 9. Então, usando aquele exemplo que eu acabei de dizer, do filme que eu assisti, qual é a temperatura, 74 graus Fahrenheit, qual é a temperatura na escala que nós conhecemos aqui no Brasil, escala Celsius? TC sobre 5. Temperatura Fahrenheit, que eu vi lá no filme, 74. Menos 32. TC sobre 5 igual 74 menos 32, 42, dividido por 9. Aqui nós fazemos a multiplicação em x. 9 vezes TC, 9TC, 5 vezes 42, 210. 210 dividido por 9. 210 por 9, 21 por 9 dá 2, 2 vezes 9, 18, sobra 3, desce o 0. 30 por 9 dá 3, 3 vezes 9, 27, coloca o 0 e a vírgula, 3 de novo, vai dar um valor aproximado de 23,3 graus Celsius. Então, é uma temperatura agradável, né? Até frio, para os padrões do Nordeste, onde eu vivo, por exemplo, aqui já tem que usar casaco, essa temperatura. Beleza? Então, essa é a fórmula. Usaremos muito aí nos próximos vídeos para a resolução de alguns exercícios. Na próxima aula falaremos sobre a escala absoluta, a escala Kelvin. Guardo você, bons estudos!